Jornal Rio Doce está de volta. A demissão de um médico por WhatsApp viralizou nas últimas semanas. A postagem provocou uma onda de compartilhamentos e surgimento de casos semelhantes. Mas o que a justiça diz sobre a forma de um empregado ser demitido? É possível buscar reparação na justiça? É o que você vai ver agora. De repente, você recebe uma mensagem de WhatsApp e descobre que foi demitido. Já imaginou? Essa situação foi retratada em algumas postagens que viralizaram na internet nos últimos dias. O caso mais recente é o de um médico que resolveu expor o episódio nas redes sociais. Com o avanço do trabalho remoto durante a pandemia, as relações entre empregador e empregado foram ampliadas no ambiente virtual. A CLT passou por modificações para acolher novas modalidades de contratação, mas a lei não diz nada específico sobre a conduta na hora de dispensar os profissionais. A legislação, ela institui o trabalho remoto, mas ela não fala como deve ser feito o desligamento. Então, ela não traz nenhum tipo de procedimento, de modalidades procedimentais para fazer o desligamento. Então, continua tudo do mesmo jeito. Em função da falta de detalhamento na lei, a boa conduta nas relações profissionais passa pelo bom senso. E a área de recursos humanos deve dar suporte na hora de informar o que muita gente não gostaria de ouvir. Eu acho que é um momento que a gente deve ter um cuidado muito grande e onde a gente pode receber alguns insights para trabalhar alguns pontos na organização, ou daquela liderança, ou daquele time. A situação curiosa revelada pelas postagens é um dos exemplos de desrespeito na conduta do desligamento de um profissional e pode gerar problemas para as duas partes envolvidas. Quanto mais humano, quanto mais empático, quanto mais se colocar no lugar dessa pessoa, melhor, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque nunca é fácil, como eu já falei, é para a pessoa e para quem está fazendo essa demissão. A gente precisa mudar a forma dos desligamentos. Nós não podemos tratar as pessoas, né, esse objeto, esse patrimônio humano que a empresa tem como se fosse um objeto. Não é mais, o empregado não é descartável. Um empregado insatisfeito, ele gera um prejuízo absurdo para a empresa. O empregado feliz, ele gera muito mais produtividade. São esses detalhes que os empregadores precisam, de uma vez por todas, né, compreender e acabar com essas disputas aí e com esses tratamentos indignos. Só em 2021, as empresas realizaram no Brasil mais de 17,9 milhões de demissões. A movimentação de chegada e saída de profissionais é rotina no mercado de trabalho e pode se tornar menos difícil quando recebe a devida atenção e é tratada de forma transparente. Que ele traga todos os benefícios que essa pessoa vai ter, que esteja organizado todos esses documentos para que a pessoa, né, já receba ali esse momento de saber como que vai ser esse desligamento e quais são os direitos que ela tem. É muito importante que o empregador, agora do século XXI, pós-pandemia, pense o seguinte: preciso fazer dentro da minha empresa um trabalho de prevenção. E o trabalho de prevenção nada mais é do que a gente observar ali as condições saudáveis para um ambiente de trabalho. E um ambiente de trabalho saudável não é somente no que diz respeito ao físico, né? Mas é principalmente no que diz respeito ao emocional do empregado. Sem chuvas, o inverno deste ano tem sido marcado pela baixa umidade do ar. Em Minas, o índice está abaixo de 30% e deve cair ainda mais. Veja a seguir. Está seco, que está ruim para respirar. Tem que ter com a garrafinha de água. As situações são típicas desta época do ano. E olha que a seca ainda nem chegou direito em Minas. A umidade do ar está controlada em boa parte do estado. Já em algumas regiões, o índice pode chegar a 20%, o que é considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde. Para se ter ideia, o recomendado é acima de 60%. Nós estamos no auge da estação seca, né? O trimestre de inverno é o período onde você praticamente não tem chuva em Minas Gerais. A pouca chuva que ocorre, ela ocorre devido ao avanço de frentes frias, tá?
no sul, mesmo na região aqui metropolitana de Belo Horizonte, ou no leste do estado, onde tem o aporte de umidade de origem oceânica, ou seja, o transporte de umidade de origem oceânica. Mas são chuvisco ou chuva fraca. Esse mês de julho, ele está diferente no sentido de que nós estamos com um bloqueio atmosférico que não permitiu o avanço de frentes frias. Com um clima tão seco, é comum o surgimento de quadros que afetam a pele, os olhos e também a piora das doenças crônicas respiratórias. Doença todo dia, eu acordo com o nariz entupido diariamente, rinite atacando. Tem que ficar fazendo lavagem nasal o tempo todo, é pior, assim, principalmente quem tem problema de respiratório, tá complicado. As nossas mucosas ficam ressecadas, então os olhos ficam ardendo, o nariz fica ressecado, pode até sangrar, e os brônquios também ressecados, eles ficam mais propensos a fissuras e, com isso, a vinda de bactérias e de vírus. Então, o clima seco, ele vai propiciar isso, quadros infecciosos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o último registro de chuva em Belo Horizonte ocorreu há mais de 70 dias, no dia 17 de maio. A previsão é de que a umidade relativa do ar caia ainda mais nas próximas semanas em grande parte do estado. E a chuva ainda demora a dar as caras. Nos próximos dias, a gente pode ter umidade abaixo de 30%, só que no final de semana intensifica esse transporte de umidade de origem oceânica, vem um vento frio e úmido que vai voltar as temperaturas para esse friozinho que a gente tem sentido pela manhã, não permitindo que as temperaturas se elevem muito ao longo do dia. Então, a gente deve chegar a 28, a gente vai sentir um dia de calor e depois a gente volta a sentir esse friozinho que tem persistido desde o início do mês. Enquanto a seca persistir, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Quem tem doenças crônicas deve manter o uso das medicações de rotina e quem não tem deve seguir as dicas da especialista para se prevenir. Hidratação, sempre. Evitar aglomerações, evitar fazer exercício físico nos horários entre 11 da manhã e 3, 4 horas da tarde, que é um horário mais quente. Ter uma alimentação, claro, balanceada, com fruta, verdura, com legumes, hidratar a pele, hidratar os lábios também, para evitar, a rachadura dos lábios. O tempo seco também traz impactos para o meio ambiente. Os focos de incêndio já atingem as matas de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros está em alerta e este ano ganhou reforço. Pela primeira vez, o estado conta com um efetivo da Força Nacional para apoio no combate às queimadas. Colocar ou atear fogo em mata e floresta, ele é caracterizado como crime. É um crime previsto no artigo 41 da Lei 9.605, que trata a respeito aí dos crimes ambientais e prevê como pena de 2 a 4 anos de reclusão mais multa para aquele que comete de forma dolosa, ou seja, com a clara intenção de cometer o dano ao patrimônio ambiental, e de 6 meses a 1 ano de detenção mais multa para aquele que comete a mesma ação de forma culposa. Ou seja, mesmo alegando não ter culpa, o cidadão está propenso a sofrer com os rigores da lei. A população também pode contribuir de várias formas para evitar incêndios florestais. A gente percebe que o aumento no número de incêndios ele é uma característica mundial, não é um fator apenas de Minas Gerais, mas é do Brasil e mundialmente. Hoje nós já escutamos falar de grandes incêndios em locais que anteriormente não aconteciam. Então isso deve ser uma preocupação, com certeza, de toda a sociedade. O Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.